Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui, para mais uma vez ouvir Deus falar, que o Senhor possa direcionar tudo o que vai acontecer daqui para frente. Até aqui, o Senhor nos abençoou e nós ouvimos muito falar sobre gratidão nessa noite, agradecer a Deus. Esse último hino mesmo é quando a gente diz: sem ti, nada sou. E realmente, irmãos, o ser humano sem Deus é nada. Nós dependemos de Deus para tudo. Mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus, Deus dá a eles o fôlego de vida, o ar para respirar. Então estamos aqui, diante desse Deus maravilhoso, e vamos já fazer mais uma oração, pedindo a Ele direção, para que tudo que aconteça aqui, seja para a honra e glória do Senhor. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o único Deus que existe. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Teu nome deve ser exaltado, louvado, adorado por todos nós, porque na tua própria palavra diz que todo ser que respire, louve ao Senhor. Estamos aqui para isso, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome e agradecer o Senhor por mais um momento na presença do Senhor neste lugar. Que o Senhor, meu Deus, continue falando aos nossos corações. Abençoa a minha vida, para que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras agradáveis a Ti e que abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir aí nossas Bíblias em Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do versículo 11, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Grande é o nome do Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Nossos irmãos também que estão aí na live, que sejam abençoados em nome de Jesus, tanto neste momento, quem está aí ao vivo, mas para aqueles também que vão ouvir essa mensagem e nos ver através da internet, que o Senhor abençoe a sua casa com paz e que essa palavra fale ao teu coração em nome de Jesus. Lucas 17, versículos 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Nós estamos aqui diante de um texto bíblico que acredito que os irmãos já conheçam bem, a cura desses 10 leprosos. Uma palavra muito forte para nós. Sempre que você meditar nessa palavra, você deve prestar atenção em alguns detalhes que aconteceu aqui, o que aconteceu com esses homens. E hoje eu trouxe como título para essa mensagem: o poder da gratidão, irmãos. Sermos gratos. Antes de entrar aqui no texto, para a gente discorrer nessa palavra, eu quero contar um testemunho que eu tive esses dias. Nessa semana passada,
com uma pessoa que se tornou amiga minha, é um profissional que me atende, e se tornou amiga minha. Eu cheguei para ser atendido por ele, perguntei para ele como é que estavam as coisas, como é que estava a família e tal. Ele falou, olha, apesar dos pesares, vai tudo bem, porque todos nós temos problemas e tal, mas se tem uma coisa que eu aprendi a ser, é grato a Deus por tudo que acontece. E de repente ele entrou numa história, me contando algo sobre ser grato a Deus e às vezes não dá muita atenção para que aquilo que o mundo nos incita a fazer. E ele falou para mim sobre uma questão de um lote que ele tinha comprado há algum tempo atrás, lá em Betim. Segundo ele, muito tempo atrás, ele comprou esse lote, no local havia um homem que cuidava desse lote, não era o dono, mas porque morava ao lado desse lote, ele plantava ali, colhia e tal, e ele começou a movimentar lá, dizendo que ia comprar o lote, e esse cara chegou para ele e disse, olha, não compra, essa terra aqui não presta, esse lugar aqui é ruim demais, tem muito bandido, tem isso, tem aquilo, pá, é um lugar meio que ermo, no meio do mato, e foi pondo tudo que era característica ruim nesse lote que ele ia comprar. Aí ele um dia chegou para ele e falou, não, mas eu já comprei o lote, e eu quero esse lote, eu vou ficar com ele. Pronto, irmãos. A partir daí, começou uma perseguição muito grande desse cara que cuidava desse lote, que não queria sair do lote, e o outro já tinha comprado, e aí aconteceram várias coisas, e esse homem procurou não ajudar esse que comprou o lote por anos e anos. Ele tentou construir lá, quer dizer, colocar material, pediu uma água emprestada para ele, ele não quis. Ele barrava tudo, até o muro que foi fazer para fechar o lote, esse cara impedia e não queria participar, sempre pisando no calo dele. E aí, os outros vizinhos o ajudaram, e até que ele pôs o material lá dentro e começou a construir, fechou o lote por completo. E depois que passaram muitos tempos lá, esse homem que morava ao lado desse lote dele, chegou para ele e falou, agora eu quero te fazer um pedido. Depois que o seu lote está fechado e tal, eu fui analisar o meu aqui, a minha casa, e de acordo com o que eu construí aqui, meu lote não tem espaço para eu colocar o carro. Então, minha casa já está construída, mas se você bater esse último muro aqui no local que é seu, eu não consigo entrar com o carro. Mas se você recuar ele para dentro do seu terreno aí, alguns centímetros, eu consigo ter a garagem entrar. Depois desse cara ter pisado tanto no calo dele. Aí ele olhou para o cara e pensou com ele. Falou, gente, esse cara pisou no meu calo a vida inteira. Me impediu de fazer tudo aqui. Mas no momento, o meu lote é grande, tem 400 metros. Se eu ceder aqui, o total aqui, depois da medição, eu vou perder 22 metros quadrados. Mas vou ficar ainda com 378 metros para a minha construção. Dá para eu fazer tudo o que eu quero. Dizer que na hora, Deus tocou na vida dele. Cede esse espaço para esse homem. E o homem que tinha vendido o lote para ele falou, cara, mas você é trouxa demais. Depois desse cara fazer tudo isso de mal contra você, você ainda pega um pedaço do seu lote e dá para ele. E aí, no coração dele estava assim, não, eu devo fazer isso. É melhor que eu faça isso. Realmente, ele deu esse pedaço de lote para o cara fez a garagem direitinha e tal, depois disso eles nem conversaram muito tempo e tudo, e a vida seguiu. E esse amigo meu me disse que esse homem, irmãos, que tanto pisou no calo dele, que quis fazer o mal para ele, e depois ele fez esse bem para essa pessoa, se tornou o maior amigo dele, protetor da casa dele. Ele não pedia nada para esse homem, mas quando ele viajava, que ele deixava a casa dele sozinha, os vizinhos davam testemunho do tanto que esse homem vigiava a casa dele, e se acontecesse qualquer coisa fora do normal, esse cara avisava ele, ajudava ele, e se tornou realmente, dos vizinhos,
o maior e melhor amigo dele e protetor dos bens dele por causa desse gesto. Pisou no calo dele a vida toda, mas o Espírito Santo de Deus tocou na vida dele e falou: olha, faça o bem para esse homem, não faça mal para ele não. Era como se fosse a última tacada, o último golpe. Ele poderia dizer: agora você vai ficar sem essa garagem pro resto da sua vida aí, porque você não tem como derrubar a sua casa, e aqui nesse pedacinho não entra um carro. Mas aí ele falou: não, eu vou ceder para você. Esse testemunho, irmãos, isso é coisa atual, foi semana passada que foi contada para mim, e eu olho para tudo isso e vejo quanto que Jesus falou disso para nós. Não revide, não faça o mal porque alguém te fez o mal, faça o bem sem olhar a quem. São os ensinamentos do nosso Deus. Isso é tão forte para a nossa vida, se nós exercitarmos isso, se a gente praticar essas coisas, irmãos, não tem tempo ruim para nós, não há lei para nós, tudo está resolvido na nossa vida, se a gente atentar para a palavra de Deus e verdadeiramente agir conforme aquilo que Deus está nos dizendo. Diante disso, nós temos então aí o título da mensagem: o poder da gratidão, e esse homem começou a falar para mim justamente sobre gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que me acontece na vida, por mais que eu tenha problema em casa, por mais que eu tenha problema, que eu sei que ele tem uns probleminhas na família dele, e não é probleminha não, problemas bem sérios, mas que estão sendo solucionados. Eu tenho orado por ele, pela família dele, e ele liberou essas palavras para mim. Ele é católico, não é crente igual a nós não, da igreja evangélica não, mas é um católico que crê no Senhor Jesus como seu único Salvador, tem fé e pratica aquilo que a palavra de Deus diz, sabe, irmãos? Então, a questão da religião pouco importa. Agora, nós devemos seguir o que a palavra de Deus diz, obedecer. Nós vamos entrando nesse texto aqui, irmãos, por quê? Em primeiro lugar, nós vemos aqui algo muito interessante acontecer, e nós precisamos entender uma coisa. Existem oportunidades, é incrível que essa palavra, ela vem da última mensagem que eu preguei aqui, preguei também lá no bairro Lindéia, que as últimas palavras foram quase que isso: aproveitar a oportunidade para semear aquilo que é bom, né? E aproveitar a oportunidade para resolver, às vezes, um problema que a gente tem na vida. E aqui nós podemos ver isso acontecendo nos primeiros versículos que nós lemos, irmãos. Diz que Jesus vinha de caminho para Jerusalém, né, e que estava passando pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, né, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Esses homens, eles sabiam do poder de Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus podia curá-los. E quanto tempo será? A Bíblia não diz, mas certamente eles estavam prestando atenção. Quando é que esse homem vai aproximar da gente? Nós não podemos aproximar, chegar perto de Jesus, nós somos leprosos. A lepra, né, até hoje mas na época principalmente, era uma praga tão violenta que as pessoas tinham que ser afastadas da sociedade. Elas não podiam aproximar, não podiam entrar dentro de uma igreja dessa, porque era contagiosa, pegava em todo mundo e poderia matar uma nação inteira se não tivesse cuidado daquelas pessoas. E eram tidas também dentro da vida espiritual como pessoas impuras, tá? E eles, então, a gente vê aqui que mesmo não podendo chegar perto, tocar em Jesus Cristo e tal, de longe, eles clamaram a Jesus: compadeça-te de nós, nos ajuda, Senhor, cura-nos, Senhor. Mas o que eles fizeram? Aproveitaram a oportunidade. Foi o lugar mais perto que Jesus estava passando, era ali, porque para sair, para transitar, para ir para outros lugares, de repente eles não podiam, estavam meio que presos ali, meio que separados ali, e sabiam que Jesus estava passando, e eles aproveitaram a oportunidade, e foram até um lugar que eles, gritando, Jesus poderia ouvi-los. Talvez hoje, talvez amanhã,
talvez na sua vida, apareçam oportunidades como essa. E eu quero dizer para vocês, o tempo de clamar a Deus não tem outro tempo senão hoje, agora. Se você ouvir a voz do Senhor, atente para a voz dele. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Enquanto se pode achar, inclusive é uma palavra que está, né, na Bíblia. Invocai o Senhor enquanto está perto. Então quer dizer, enquanto você vive, enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, é tempo de dizer: Jesus, compadece de mim, eu não sou nada sem ti, o Senhor é o meu respirar, como nós louvamos aqui agora há pouco. Clama a Jesus, peça a Ele que acerte, talvez muita coisa na sua vida que possa estar errado, clame a Ele. Jesus, no caso desses 10 leprosos aqui, mesmo de longe, Jesus os viu, Jesus te vê. Talvez você pense que está longe, mas na verdade a palavra de Deus diz que Jesus está perto. Irmãos, Deus, a glória do Senhor enche os céus e a terra. Por mais que você esteja, talvez numa situação difícil, tem vezes que a gente pensa assim: nossa, eu estou tão longe de Deus que eu falo, mas é como se Deus não me ouvisse. E a gente pensa que está longe, mas não, irmãos. Deus está bem perto de nós. E pode clamar hoje ao Senhor, por tudo que você precisar, que o Senhor está bem perto e Ele vai te ouvir. Agora, não deixe passar o tempo e de repente sua vida é ceifada. Salomão, quando prega ali no livro de Eclesiastes, quando ele termina de escrever, ele diz: olha, aproveite enquanto você tem saúde, aproveite enquanto suas pernas estão firmes, seus braços se movimentam firmes, porque vai chegar um tempo, lá no caso ele fala da velhice, chega um tempo que as pernas já não aguentam mais sustentar o seu corpo, suas mãos já não movimentam com tanta agilidade mais, a sua voz já não sai tão bem. De repente você não consegue nem mastigar mais, porque os dentes já não conseguem mais triturar um alimento, mastigar. Salomão descreve tudo isso já na sua velhice e diz que tem esse tempo. Busque o Senhor, hoje que você respira, hoje que você está vivo. Clame a Jesus. E pode ser realmente a oportunidade da sua vida, para que Ele haja e resolva o problema que você tem para ser solucionado. Mas o texto continua, e nós vamos ver aqui algo também bastante interessante. É que quando obedecemos a ordem de Deus, irmãos, nós alcançamos a vitória. Nós temos aqui um versículo, que é o versículo 14, logo na sequência do que nós lemos, diz que: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram curados. No caminho, ainda andando para mostrar aos sacerdotes, eles foram curados. Todos foram curados. Olha como é importante obedecer o que Deus fala com a gente. Jesus foi falando e eles já receberam. Eu fico pensando, é claro que a explicação para ir e mostrar aos sacerdotes, para eles entendiam bem isso. Porque o sacerdote é que poderia ver que eles estavam curados e liberá-los daquela quarentena, deles estarem separados da população, colocá-los de novo, trazer para o meio, incluí-los de novo na sociedade. Só o sacerdote é que podia fazer isso. Então, quer dizer, chegando curado junto ali aos sacerdotes, os sacerdotes iriam liberá-los, como certamente deve ter feito, para que eles pudessem voltar a trabalhar, a constituir família, voltar para suas famílias, né, que talvez alguns possam ter largado por ter sido contaminado. Então, nós sabemos que para eles, isso aí foi até fácil de entender. Agora, para nós hoje, talvez a gente lê esse texto e a gente olha e fala: por que Jesus não diz: ó, sejam curados em meu nome, né? Estão curados. Porque em outras ocasiões, chegou cego para Jesus, coisa também que a gente não entende. O cara pede para a visão ser limpa, Jesus vai,
cospe no chão, no meio da terra, pega a lama cuspida e passa sobre o olho do cara, e o cara volta a enxergar. Entende isso? Para mim, iria era prejudicar a visão. E as pessoas que não creem em Deus falam, esse cara era louco. Diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É por isso que a gente entende. É porque não importa que material que vai ser usado. Não importa se é caminhando até os sacerdotes que vão ser curados. O que importa é que eles saíram e caminharam. Lembra de Naamã? Que foi curado também? Eu já falei disso aqui, numa pregação. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Olha o tanto que Naamã xingou. Esbravejou, para que mergulhar num rio sujo daquele? Poderia ser nas águas limpas. Mas teve conselheiros que falou para Naamã, cara, para você ser curado, justamente da lepra também, para você ser curado dessa lepra, não importa se você vai mergulhar no meio do barro. Faça o que Eliseu está mandando. Não é que Naamã foi lá e na 7ª vez, quando ele saiu, a pele dele estava limpa igual dessas crianças aí? Obedecer a Deus. E esses camaradas cegos começaram a caminhar e já estavam enxergando. Só que um deles não resistiu e voltou. E é o que a gente vai ver aqui em terceiro lugar, como que aconteceu isso. Sabe? Mas é preciso, irmãos, antes de passar para o terceiro ponto aqui, entender isso. Quando nós cremos, quando nós obedecemos a ordem de Deus, nós alcançamos a vitória. E talvez o que falta muito para nós hoje, os cristãos, os que se dizem do caminho, os que estão na igreja frequentemente ouvindo a palavra, até estudando, pregando como eu estou aqui, às vezes é obedecer. Deus falar e a gente não questionar, ir. Hoje nós temos a oportunidade de estudar muito. Qualquer pessoa que quiser pegar um curso aí na internet, até de graça, pode ser até bacharel em alguma coisa. E a gente estuda bastante, a gente aprende muito. E a gente também inventa muito. E a gente crê demais na gente também. E às vezes esquece que Deus está dizendo, olha, só faça isso. E a gente arruma um monte de caminho e não vai no rumo que Deus está mandando. E isso é um problema sério. Porque a voz de Deus é para ser obedecida. E se nós obedecermos, nós vamos alcançar a vitória. Seja ela qual for, de qualquer natureza. Se Deus sabe que você precisa, Ele diz, busque o meu reino em primeiro lugar. E as demais coisas eu vou acrescentar para vocês. É o que está escrito na palavra do Senhor. Mas vamos então caminhar mais um pouquinho aqui no texto, porque em terceiro lugar, nós vamos ver essa questão aí da gratidão, o reconhecer, né? Reconhecer o que Deus fez por nós e agradecer a Ele. Olha o que aconteceu então a partir aqui do versículo 15. Diz assim que um deles, né, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Eu até grifei aqui o samaritano porque é incrível, irmãos, como que a história mostra para a gente, como que as pessoas que não estão no meio da irmandade cristã, às vezes são mais gratas a Deus do que aqueles que estão todo dia ouvindo a palavra, estudando aquela coisa e tal. Parece que a gente não agradece tanto, né? Eu citei esse amigo meu, e citei que ele é católico, porque às vezes o católico não é tão praticante. Eu sou católico, mas vai na igreja de vez em quando, aquela coisa, mas os evangélicos, eles são mais estudiosos, né? Tem aquela doutrina firmada ali, tipo assim, não, eu vou à igreja, pelo menos domingo à noite eu vou estar lá e tal, aquela coisa. Mas quando eu era católico, por exemplo, às vezes passava um ano, na Semana Santa que eu dava uma passada por lá, para dar uma limpada dos pecados, aquela coisa, mas Deus já me conhecia desde o início, né? Eu já era um escolhido de Deus, e não é porque hoje eu posso dizer sou evangélico, que eu sou salvo, não é isso, irmão.
não é denominação, não é nomenclatura, não tem nada disso, né? A gente tem o título de evangélico porque a gente vai pelo evangelho. Nós estudamos o evangelho, a gente crê nisso aqui. E não tem outra doutrina, né, que vai trazer para nós alguma coisa mais importante do que isso, até porque o próprio evangelho diz, Paulo escreve dizendo, se vier com outro evangelho diferente do que está na Bíblia, isso é maldição. E é por isso a gente é denominado de evangélico, porque nós cremos no evangelho, embora nós estamos estudando aí na revista de Escola Bíblica Dominical, já estamos na penúltima lição hoje, domingo que vem é a última lição, falando sobre o que a igreja enfrenta nesses tempos, porque a própria igreja evangélica, hoje eu estava aqui fazendo um resumo do que a gente estudou até agora, foram 11 lições falando sobre os enfrentamentos da igreja. Lá no título diz que a igreja enfrenta lobos ferozes, né? Fogo cruzado, lobos ferozes, outras ameaças, tempos difíceis, e a gente vê o tanto que a igreja foi sendo adaptada, moldada ao costume dos homens. Muitas delas hoje estão para pregar aquilo que o homem quer, e elas são muito cheias. Eu não estou aqui generalizando, tem igrejas muito cheias que são igrejas muito abençoadas, irmão, sabe? Não tem esse negócio não, mas muitas delas estão utilizando de artimanhas, de desejos dos seres humanos, e as pessoas são muito assim, como se diz, inteligentes no sentido de conhecer isso e levar para as pessoas um chamado de, principalmente, prosperidade. Venha que você vai ser abençoado, nisso, naquilo, você vai ter coisas e tal. E tudo isso atrapalhou muito essa nomenclatura evangélica. Tudo é denominado de evangélico. Mas quem é que está mesmo com o evangelho? Estamos terminando essa revista domingo que vem. Uma grande bênção, que os irmãos aqui que ainda não participam, devam estar aqui participando, todos os domingos, irmãos, para a gente aprender sobre isso. Está vindo a nova revista, eu não sei do que se trata, mas certamente será uma grande bênção para nós. Mas, voltando aqui ao que a gente está falando, a gente vê aqui um desses homens, um cego desse, que foi curado, sentindo que foi curado, nem ao sacerdote ele chegou. Ele já voltou, foi do meio do caminho mesmo. Gente, que bênção. Eu já estou enxergando tudo aqui. Imagina, irmãos, Deus curando um cego. Porque eu estou aqui hoje com a minha visão abençoada. Sabe? Depois de ter feito 2 cirurgias de catarata nos 2 olhos. O olho esquerdo meu, que tem esse estrabismo, enxergo apenas 20%. Mas esse aqui está perfeito. Mas depois de ter passado por cirurgia. Só que esses cegos foram curados a caminho. E aí, o que acontece? Ele foi tão abençoado que ele voltou do caminho. Os 9 seguiram e foram até o sacerdote. Certamente cumpriu, inclusive, o que Jesus havia prometido para eles. Mas esse não resistiu. Ele disse o seguinte: vou começar a gritar aqui e sair e ir até aquele que falou que eu seria curado, porque eu já estou. Eu quero louvar a Ele, eu quero adorar a Ele, eu vou me render aos pés de Jesus Cristo, esse que me curou. E aí, irmãos, nós vamos ver, terminando aqui a mensagem, o poder disso, irmãos. O poder de ser grato a Deus. Inclusive, poder também de ser grato às pessoas. Reconhecer o que as pessoas fez por você ao longo da vida. Quantas vezes você foi ajudado por alguém, seja na igreja, seja com seus familiares. Quantas vezes, talvez hoje, eu falando isso aqui, você lembra, gente, eu devia ter agradecido essa pessoa. Eu devia ter falado com ela. Ela me fez muito bem. Eu devia ter agradecido a Deus pelo que Deus fez comigo até hoje. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente só segue o caminho depois de curado e não volta para agradecer. Mas esse homem, vendo o poder de Deus e o quão maravilhoso estava a visão dele agora, certamente muito limpa, ele falou, não, agora
eu quero ver esse homem. E eu vou voltar até ele. Eu vou ao pó da terra para dizer para ele, eu não sou nada sem ti. O Senhor é o meu respirar. O Senhor me deu a visão. Eu quero mostrar ao mundo, aonde eu passar, eu quero dizer para o mundo que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor realmente é o Deus Todo-Poderoso. E aí, nós vamos ver aqui, irmãos, que reconhecer, principalmente o que Deus faz por nós, não é para muita gente não. Nós temos aqui um percentual de 10% dentre esses, porque eram 10 e só voltou um para agradecer. Jesus, então, ele faz questão de fazer essas perguntas logo a seguir aqui. Ó. Nós temos aqui os versículos 17 e 18. Né? Vamos ler ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Versículos 17 e 18 diz assim: Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ou melhor, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus até cita aí o caso dele ser estrangeiro, porque Jesus certamente esperava que os da casa, certamente no meio daqueles, muitos eram judeus, eram dos escribas, dos fariseus, dos homens conhecedores da lei. Mas o que voltou é justamente o samaritano, o cara desprezado, que talvez não poderia, só estava no meio daqueles ali, certamente porque era leproso, aí mistura tudo que não tem problema. Mas na sociedade, mesmo sendo uma pessoa que não tivesse essa enfermidade, ele era mal visto. O samaritano não se dava com os judeus, e Jesus era judeu. Olha que situação. Aí o judeu cura um samaritano no meio do bolo ali. E não é que volta justamente o que talvez iria dizer, fui curado mesmo, mas está bom demais e vou embora. Mas não, foi esse. Aí eu lembro daquela palavra, diz, graças te dou, Pai, porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste-as aos pequeninos. Olha o quanto que Deus, irmãos, é misericordioso. Justamente as pessoas que não têm condição nenhuma, às vezes de entendimento, às vezes não tem nem leitura para ler a Bíblia, mas Deus vai e faz um grande milagre na vida dessas pessoas. E são essas as que são mais gratas. Elas olham para o estado dela e falam, mas gente, eu não tinha condição nenhuma de solucionar isso. Mesmo que eu estivesse curado dessa lepra, eu sou muito mal visto no meio desse povo. Mas justamente esse Jesus, que é judeu, ele libera uma palavra e eu sou curado. Eu não tenho como me conter. Eu tenho que voltar para agradecer. E Jesus vai e faz essas perguntas aqui. Pelo que eu vi, eram 10. Ela estava longe, mas eu enxerguei. Lá foi 10. Voltou só um. Será que os outros não tinham nada o que dizer, agradecer? A Bíblia não diz que depois eles apareceram, né? Mas, para finalizar, a gente vai ver então o resultado disso. É por isso que eu pus esse título, o poder da gratidão. Aí é o último versículo que a gente leu aqui. Olha só. E disse-lhe, versículo 19, irmãos, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nesse caso aqui, nesse contexto aqui, esse salvou, está dizendo, a sua fé te curou, você foi liberto da cegueira, porque você teve fé, você creu na palavra que eu liberei, você obedeceu inclusive, e por isso você foi curado, tá? Então, aqui não está relacionado à salvação da pessoa, das garras do diabo, salvação eterna. Essa palavra aqui, a tua fé te salvou, ele está liberando ela, dizendo, ó, você foi curado porque você creu, porque você obedeceu. Irmãos, olha o poder disso. Crer e principalmente voltar para agradecer. Para nenhum dos outros, Jesus liberou essa palavra.
eles não voltaram. Mas para esse foi confirmar. Sabe o que é? Esse negócio de confirmação é importante. Porque tem vezes que Deus fala um negócio para a gente fica bem assim, pô, até estou sendo abençoado, mas será que foi Deus mesmo que fez isso? Será que isso aconteceu na minha vida ou vai acontecer? No caso desse aqui que voltou para agradecer, Jesus confirmou para ele: a tua fé te salvou, você realmente está curado. E hoje, como que nós estamos precisando, irmãos, em meio a um mundo que não tem, às vezes, firmeza em nada, sabe? Não tem referência em nada, porque são tantos ensinadores, é tanta gente eloquente na internet, né? Vê um irmão Geraldo desse aqui pregando, aí você chega na sua casa e pega um pastor desses aí, que está na internet e fala, pô, mas o irmão é fraquinho demais. Eu vou ficar com a internet na minha casa, é melhor do que ir lá na igreja, do Cascata, ouvir ele pregar. Mas, irmãos, para quem tem o Espírito Santo dentro dele, irmãos, vai saber dar valor às palavras do irmão Samuel, que vem aqui dirigir esse culto, da irmã Fernanda, que está aqui trabalhando com vocês, da irmã que louva ao Senhor aqui. Sabe, irmãos, porque nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E os que estão no corpo de Cristo entendem isso e sabem o poder que tem a verdadeira palavra de Deus, independente de quem está pregando ou falando. O servo de Deus fiel, que tem Deus habitando dentro dele, é grato por tudo que Deus faz. E eu sou dia a dia confrontado com isso. Pessoas que eu às vezes nem conheço, chega e libera a palavra desse tipo para mim. Eu só tenho que agradecer, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que agradecer. E eu fico lembrando, falando, eu também tenho. Eu tenho mesmo que agradecer. O negócio está feio, a coisa está pesada, está difícil. Mas eu lembro disso, eu tenho que agradecer. Eu ainda estou vivo aqui nessa terra, eu ainda tenho que agradecer a Deus. É momento de confiar, é momento de buscar, é momento de realmente obedecer o que Deus está dizendo, para que a gente, irmãos, alcance essas vitórias que Deus tem para nós. Deus diz que as demais coisas acrescentaria na nossa vida, nos daria, tudo que a gente necessita, irmãos, Deus nos dá. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Agora, tudo o que queremos, não. Porque o querer do homem não é o querer de Deus. Os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Deus está muito além do que nós pensamos, queremos. E diz que Deus tem pensamentos para nós de paz e não de guerra, de bem e não de mal. Deus quer o seu bem. Mesmo a prova, a tribulação, a dificuldade que possa acontecer na sua vida, Deus quer que aquilo se torne em bênção para você. Então, viva uma vida de gratidão, faça como esse cego que voltou para poder agradecer. E Jesus, mediante a sua gratidão, vai confirmar na sua vida a bênção dele, a vitória dele, que você de repente alcançou, mas ficou meio assim. Não, agradeça a Deus e diz, Senhor, sabe, por mais que meus pensamentos não estão de agradecer, porque eu estou, como diz o povo aí, numa magrela danada, está difícil, minha família está passando por isso, por aquilo, sabe, talvez na igreja você não está muito bem. Irmão, lembra de agradecer, diz, Senhor, sabe de uma coisa? Eu prefiro te agradecer. Eu ouvi falar lá nos Salmos que todo ser que respira louve ao Senhor, eu vou louvar o Senhor. Eu não tenho outra alternativa. O Senhor é o meu respirar. E aí, pode ser que ainda hoje, nessa noite, Jesus libera a palavra para você. A tua fé te salvou. Vá em paz. Você está curado, em nome de Jesus. É muito poderosa, irmão, essa palavra.
você saber que ser grato a Deus é a melhor coisa que você pode fazer. E eu fico pensando, quando a gente não é grato a Deus, eu já falei isso aqui nessa noite e repito, às vezes nós estamos querendo seguir com os nossos pensamentos, lutar com as nossas próprias forças. Irmãos, é um desastre. Principalmente nós que temos Deus como o primeiro na nossa vida, a gente libera essa palavra o tempo inteiro, em louvores, para as pessoas, às vezes para os nossos familiares, dizendo, Deus é tudo para mim. Mas é mesmo. Você já atentou para isso? Quantas vezes nós estamos dando murro em pontas de faca, em cima de pregos, a gente se machuca todo com a nossa petulância de achar, sou eu que resolvo isso. Olha, irmãos, vá até onde você tem que resolver. Mas como é que esses 10 leprosos aí seriam curados, né? Engraçado que no meio dessa pregação aqui eu andei falando em cegueira. Eu comecei com os leprosos, depois falei do cego, né? E eu estou me lembrando que agora minha esposa está fazendo um sinal para mim, eu não entendi nada. Mas eu lembrei daquele cego e da lama que Jesus colocou no olho dele. Então a areia não vai curar olho de ninguém, porque ela vai prejudicar e é provável que tem que fazer até um transplante de córnea. E dali eu acabei seguindo com os cegos e coloquei esses caras tudo como cego. Eu piorei a situação deles, né, irmãos? Momento de descontração evangélica, isso é muito importante. Mas imagina, ser preso por uma lepra e ser preso também por ser cego, dá quase que na mesma coisa. Só que o cego ele pode ser conduzido por um outro ainda. E um leproso, ninguém pode aproximar. Você tem que ficar, é pior do que a cegueira. Tá? Mas, irmãos, Deus é misericordioso. E o que Ele quer, nessa noite que nós entendamos aqui, falou com você, Deus falou comigo, siga. Obedeça, vá, faça o que Deus está dizendo, não importa aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, mas siga sempre dentro daquilo que Deus ordenou para que você faça. Ao ser curado, ao ser abençoado, volte para agradecer, porque Jesus vai confirmar a bênção na sua vida que você está curado, no próprio nome dEle, e assim é. Irmãos, então, fica para a gente aí essa conclusão, e nós vamos também ter que aplicar isso na nossa vida, né? A gente tem uma palavra abençoada, Deus nos mostra, nos dá a direção, e então, como é que nós vamos viver daqui para frente? Como que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Eu coloquei aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, é buscando, irmãos, o Senhor enquanto se pode achar, que eu já citei no início aqui dessa pregação. Porque não é em todo tempo que você pode achar a Deus. Depois que você passar dessa vida, Salomão também prega dizendo, depois que vai para debaixo da terra, irmão, não tem mais o que fazer. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de buscar ao Senhor. Se você está respirando, busque ao Senhor. Pode ser que amanhã nós não estejamos mais aqui para buscar ao Senhor. Hoje é o dia de buscar ao Senhor, porque hoje, se você respira, se você ouviu a voz do Senhor, você pode achar. Todo aquele que está vivo, dá para buscar a Deus, porque Deus não morre, agora nós morremos, é por isso que diz, enquanto tem tempo, busque ao Senhor, amém? Nós vamos também viver, irmãos, obedecendo a ordem de Deus, mesmo sem entender, que eu também já citei aqui hoje, nem sempre nós entendemos. Às vezes a gente acha um absurdo o que Deus está dizendo. Tem dia que a gente vai na igreja e a palavra é liberada direto para a gente, só que lá dentro a gente fica assim, mas isso? Eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso, e a gente vai colocando empecilhos, igual aquele moço que ficou lá, tantos anos ao lado do poço, esperando que a água se movimentasse, para que alguém ajudasse ele. Ele não conseguia chegar,
já preguei sobre isso aqui também. Vocês já ouviram tantas vezes, já leram a Bíblia, já sabem como é que é. E Jesus chega e simplesmente diz: você quer ser curado? Era só dizer quero, não precisava. Mas quando vem, aquele monte de história. E tem vezes que é assim. E esses leprosos, realmente, nenhum deles, irmão. Foi só Jesus falar: vá e mostre aos sacerdotes. Eles começaram a caminhar e já foram curados. Então, a cura foi liberada para todos eles porque creram e obedeceram. Então faça isso. Vamos continuar obedecendo aquilo que Deus nos ordena. E certamente alcançaremos a vitória. E por último, como viveremos? Reconhecendo o que Deus fez por nós e agradecendo. O poder da gratidão, vocês já entenderam aqui. Se você for grato, Jesus confirma a bênção na sua vida. Então talvez não. Pode ser, né, que você espera, ou alguém que está nos assistindo, ou vai assistir, está esperando a confirmação da bênção de Deus na vida dele há anos e anos. E pode ser que até hoje não agradeceu a Deus. E é justamente na hora que agradecer é que Jesus vai dizer para você: então, receba a sua bênção agora, está confirmada. Irmãos, e é algo incrível quando Deus faz isso. A gente assusta com o que Deus faz na vida da gente. Ele faz mudar coisas que a gente lutou a vida inteira para conseguir. Você nunca conseguiu o resultado. Aí tem muitos, né, que são supersticiosos. Deve ter uma cabeça de jegue enterrada, uma boca de sapo amarrada, porque não é possível que esse negócio não resolve. Mas não tem nada disso. Talvez você precise dizer: Senhor, eu te agradeço pela vida que eu levei até hoje, por ter aprendido com tudo isso que o Senhor me mostrou ao longo da vida, por ter passado por tanta dificuldade, mas estar aqui de pé, respirando, vivendo. Eu podia ter morrido no meio desse negócio, mas até hoje o Senhor está me dando a graça de poder falar, de poder enxergar, de poder ouvir a sua palavra e crer no Senhor Jesus e te agradecer. Eu sou grato a ti. Pode ser que ainda nessa noite, essa vitória tão esperada sua chegue para a sua vida. Porque você agradeceu e o poder de Deus veio sobre a sua vida e você alcançou a vitória, sendo confirmada por Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso aos nossos olhos. E nós sabemos que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quem poderá contra o braço forte do Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Não precisa ter medo. Você precisa ter temor de Deus. Temor com alegria no coração, sabendo que Deus é o maior. Você não precisa ter medo de Deus, porque Deus, Ele tem pensamentos de paz e não de guerra para nós. Agradeça a Deus por tudo. Tudo. O esforço que você fez até hoje nessa terra foi para que você ficasse musculoso, para que você ficasse forte, tivesse uma saúde até melhor. Porque se Deus deixasse você andar com suas próprias pernas, como eu sei disso, tanto de besteira que eu já tinha feito. Mas Deus, eu estava caminhando a passos largos para o inferno, e Ele resolveu escolher um pequenininho lá do meio e falaram: vem para mim que você vai trabalhar para mim agora. E eu estou aqui, irmãos, vocês também estão. Todos caminhávamos rumo ao inferno, não tinha saída para nós. Iríamos perecer. E não é que Deus teve misericórdia de mim, de você? Seja grato, e essa bênção já está confirmada na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? É o que nós temos, que Deus falou ao meu coração, que eu pude trazer para vocês nessa noite. Agradeço ao Senhor por essa graça maravilhosa. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar agradecendo ao Senhor, porque afinal de contas, nós estamos aqui falando do poder da gratidão. Então vamos ser gratos. Agradeça a Deus por tudo aí, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nosso Pai eterno, Deus maravilhoso, santo, fiel, verdadeiro. Ó Deus, muito obrigado por mais um dia, Pai. Nós podermos ter essa
bênção, Pai, de estar na Tua casa, junto com os nossos irmãos, ouvindo a palavra do Senhor, no meu caso aqui, pregando a Tua palavra. Deus, que maravilha que é poder saber que o Senhor pode contar comigo para poder ser mensageiro da Tua palavra. Eu te agradeço muito por isso, Senhor, muito, por sempre o Senhor ter misericórdia de mim, sendo um pobre pecador, o Senhor me abençoar com as palavras do Senhor, para que as pessoas sejam abençoadas. Nós oramos essa noite te agradecendo, entendendo que essa palavra que o Senhor nos trouxe aqui é uma palavra de poder para as nossas vidas, porque é o poder do Senhor sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor por todos que aqui estão, abençoamos essas famílias em nome de Jesus e oramos, Pai, por aqueles que não puderam vir na Tua casa aqui nessa noite, mas oramos também por aqueles que estão através da internet, ouvindo a Tua palavra neste momento, que o Senhor abençoe a vida deles, toda a família em nome de Jesus, e de todos aqueles que daqui para frente vão ouvir essa palavra um dia. Que o Senhor seja na vida de cada um e que eles compreendam essa mensagem na vida deles e que façam segundo o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Volte para agradecer, para que o Senhor Jesus possa confirmar a bênção que tanto eles esperavam ao longo de tanto tempo. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Que essa igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que esses irmãos que aqui estão empenhados, ó Deus, no trabalho da obra do Senhor, sejam gratificados por Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor recompense a cada um por saírem das suas casas, virem para esse lugar para adorar o Senhor. Meu Deus, nos dê uma semana de paz, alegria no coração, abençoe todos os trabalhos dessa igreja ao longo da semana. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Marcelo, pastor Rui, suas famílias, seus ministérios ali, Senhor, e toda a direção dessa igreja. Abençoa também, Senhor, as demais denominações que trabalham seriamente para pregar a Tua palavra. Deus, seja com o povo do Senhor na face da terra. Nós oramos pelo Brasil, pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe a nação brasileira, abençoe nossas autoridades governamentais, Senhor, e nos liberte desses homens falsos, desses homens corruptos, dessa gente má que assola o nosso país. Deus, nós não podemos nem citar nomes, Senhor, porque sabemos que nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor conhece o coração de cada um. E a nossa petição é que o Senhor fortaleça os homens e mulheres de bem que estão dentro do poder, para que eles tenham poder de decisão, para que eles tenham a força do Senhor para continuar fazendo o bem para a nossa nação, em nome de Jesus. Que haja paz no Brasil, que haja paz em Israel, que haja paz na Ucrânia, na Rússia, países que estão em guerra. Deus, vá de encontro com os nossos irmãos cristãos que estão em meio a esse fogo cruzado, a essas guerras pelo mundo. Deus, nós oramos assim e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós aqui e também todo o povo de Deus espalhados por toda a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.